Olá, o Flamengo vai conhecer o presidente que comandará o clube nos próximos 3 anos. Rodolfo Landim, da Chapa Rosa, concorre à reeleição contra Marco Aurélio Assef, da Chapa Azul, Ricardo Rinirixen, da Chapa Branca e Walter Monteiro, da Chapa Ouro. A votação está sendo muito tranquila, sem nenhum problema até agora. A apuração começa logo após o fechamento das urnas. O presidente, Rodolfo Landim, é o favorito. Caso seja reeleito, planeja começar a reformulação do futebol na próxima semana. O clube ainda precisa aprovar o orçamento para a temporada 2022 para ter uma ideia do valor que poderá investir na contratação de um novo técnico. A prioridade é trazer algum profissional de fora do país. Alguns nomes estão na mesa, entre eles os portugueses Jorge Jesus, do Benfica, Carlos Carvalhal, do Braga e André Vilas Boas, que está sem clube. Além deles, o argentino Marcelo Galhardo, do River Plate. A votação começou na sede da Gávea às 8 da manhã e vai até às 9 da noite. Beleza, Juliano. O Botafogo vai apresentar na próxima quarta-feira um projeto de museu que vai ficar no Casarão, na sede de General Severiano. O clube divulgou que o Museu Botafogo vai ter 1.500 metros quadrados e uma homenagem especial à Garrincha. A inauguração está prevista para dezembro do ano que vem. A iniciativa é ótima porque a história do futebol rima com a história do Botafogo. No Vasco, o futuro é incerto. A proposta de aderir ao modelo de clube-empresa já tem a oposição de um grupo grande de membros do Conselho de Beneméritos, um dos órgãos mais importantes do clube. Enquanto isso, um velho conhecido da torcida pode voltar. Olá, boa tarde. O Vasco pretende anunciar Fernando Praz como novo coordenador do departamento de futebol. O ex-goleiro já foi procurado pelo clube e as negociações estão em andamento. Atualmente, Praz está na Europa para conhecer a estrutura de alguns clubes do continente. Desde que encerrou a carreira de jogador no início deste ano, ele vem estudando para exercer novas funções no futebol. Campeão da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011, Praz visitou o CT do clube recentemente e foi a São Januário durante a Série B. O Vasco chegou ao nome do ex-goleiro depois de encerrar as conversas com Ricardo Gomes. Caso o acordo seja fechado, Praz assume o cargo de Alexandre Pássaro, que deixou o clube há quase um mês. Mês passado, um pequeno santista, você lembra, né? Ganhou uma camisa do Palmeiras no estádio e foi vaiado. A história se repetiu, mas com um final feliz. Estamos evoluindo. O Hulk estava deixando a Arena Fonte Nova, tirando as últimas fotos, saudando a torcida, quando reparou num pedido, olha só. Pedido de um garotinho, torcedor do Bahia. Hulk, sou seu fã, me dá sua camisa? Não tem como, a criancinha ali, queria ter mais camisas, mas isso é o mínimo que a gente pode fazer, é retribuir com a camisa, com o uniforme, porque o carinho que eles nos passam não tem preço. O Matheus não perdeu tempo e foi logo vestindo a camisa que ganhou do Hulk. E repara só, os torcedores em volta do Mateuzinho fizeram a maior festa. É Bahia ou é Galo? Os dois. Alô, galera do Globo Esporte. Quem tá falando aqui é Mateuzinho. Queria agradecer a Hulk por esse presentaço. Hulk, sou seu fã. Na quinta posição e garantiu vaga na Libertadores pela primeira vez na centenária história do clube. Em Chapecó, o Atlético Goianiense enfrentou a Chapecoense e foi esse gol de Arthur Henrique, meio sem querer, que levou o Atlético Goianiense a 47 pontos e deixou o time sem riscos de cair para a segunda divisão. Já o Atlético Paranaense recebeu o Cuiabá. O único gol do jogo saiu depois que o goleiro Walter do Cuiabá espalmou e Pedro Rocha aproveitou o rebote para dar a vitória ao Atlético. Sport e Flamengo fariam um jogo que não valia quase nada. Mas não é que foi emocionante? No ano de altos e baixos, uma defesa para lembrar com carinho. Defesaça do Hugo! Que defesa no chute do Hernanes. E uma finalização que faltou pouco para nunca ser esquecida. A bola de fora! Pedro tentou, Maílson chegou! Faria um golaço, Pedro! Flamengo vice-campeão sem 8 titulares diante de um já rebaixado Sport. Jogo aberto, sem pressão pelo resultado. Mesmo assim, a arbitragem não passou despercebida. Esse amarelo poderia ser vermelho.
E quando o René percebe que ele vai ficar de cara com o goleiro, ele faz a falta. E aí a interpretação é de cartão vermelho. E a pontaria do Michael, a pontaria do Michael. Ele precisou de uma. Bola na segunda trave, pra fora, Michael! Duas. Perde uma chance inacreditável, Michael. 3 chances para abrir o placar. Michael! Gol! Grande jogada do Pedro, Michael sem marcação nenhuma. Não abaixar a cabeça não, continuei lutando. Agora sobrou, eu guardei. Futebol assim, às vezes a gente vai errar, não porque a gente quer, mas porque a gente tenta muito. Papéis invertidos e o Michael serviu ao Pedro. Pedro de peito, o Maílson pegou! Quase o segundo do Flamengo. Na etapa final, o Mateuzinho deu esse mole e o Gustavo aproveitou. É o empate do Leão. Gustavo, tá tudo igual. Sport 1, Flamengo também 1. Em 5 minutos, mais 2 polêmicas. Pênalti de Hernanes em Michael, marcado no campo, anulado no vídeo. Enquanto ele sofre esse contato, ele já tá se jogando, inclusive tá com o pé para simular. Eu não marcaria penalidade. E disputa entre Gustavo e Mateuzinho, considerada normal por Leandro Voaden. Gustavo Oliveira já tinha passado, pênalti deveria ser marcado. O Sport teve a virada no pé de Zé Wellison, mas o pé do Davi Luiz salvou o Flamengo. Davi Luiz salvando o Flamengo sem goleiro. E o jogo terminou do jeito que começou, com o Hugo voando e o Pedro tentando um golaço que não entrou. Sport 1, Flamengo 1. Minha trajetória realmente, não só a minha, mas de qualquer jogador, tem altos e baixos. E eu tive falhas, sim, dentro de campo, fora de campo. E eu precisei consertar aqui para eu poder voltar para cá da melhor forma possível. Amanhã o Flu visita o Bahia com transmissão da Globo. E o torcedor Daniel vai se emocionar. Fluminense! John Kennedy é o pai da criança, tem que respeitar! É assim que ele acompanha todos os jogos do Fluminense. O Daniel está entre os cerca de 12 mil sem-tetos do Rio de Janeiro, segundo dados da prefeitura. Ele já vivia na rua antes da pandemia, mas a situação ficou ainda pior depois da chegada da Covid-19. Essa pandemia que não podia ficar ninguém na areia, maior dificuldade, perdendo as coisas, tem que correr com as coisas. Para ganhar dinheiro, ele limpa a quadra e pega as bolas nos jogos de futevôlei. O cara tá sempre caminho do Fluminense por aqui, sempre comentando jogos, sempre animado. O nível de informação que ele tem sobre desfalque, sobre quem tá machucado, é impressionante. É porque além do radinho, Daniel também lê os jornais, quase todos os dias, na banca de um amigo. A amizade cresceu e veio a ideia de uma campanha. A gente arrecadou mais de 10 vezes, quase 15 vezes o que a gente queria. E isso vai proporcionar ao Daniel coisas boas. Hoje é aniversário do Daniel, de 31 anos. E a gente vai entregar um presente que o Gustavo e a torcida do Fluminense e os amigos aqui do futebol lhe prepararam. Tá ansioso, Gustavo? Estou feliz, acima de tudo feliz por poder proporcionar isso ao Daniel. Vamos embora? Vamos lá entregar? Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Abre aqui, por favor, cara. Caramba. Você sabe o que é isso? Vira de contrário. Isso aqui, cara, é o seu cartãozinho de sócio de futebol que a torcida do Fluminense deu pra você, que vai te possibilitar entrar no Maracanã 2022 inteiro. Valeu. Legal? Legal. Dá um abraço aqui. O que tá escrito aqui no cartão, Daniel? Sócio Daniel Carvalho da Silva. Já foi alguma vez a Maracanã? Não foi não. Nunca foi? Caramba, vai ser uma alegria imensa. Caramba. A história do Daniel chegou ao Fluminense, que também mandou presentes. Olha o copo do Fred. Aí, copo do Fred aí. Caramba. O sorriso tímido logo se juntou às lágrimas. Emoção e esperança por um futuro melhor. Também queria sair dessa também. Continuar nessa na rua não dá. E a gente espera que de alguma forma essa história se aumente, né? Para que a gente consiga dar também para o Daniel moradia
e emprego. Ainda vou ver ainda meu Flusão ainda na final e sendo campeão no Maracanã ainda. Obrigado por tudo.